Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, esse livro base aqui. E hoje, para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão a Deus por essa linda oportunidade de estarmos aqui reencarnados e estarmos juntos aqui no estudo do livro. Gratidão aos nossos mentores, ao nosso anjo da guarda que nos acompanham, a Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, que nos envolve com seu amor, com seu carinho, e a seu Filho, nosso Mestre Jesus. E pedimos humildemente, Mestre Jesus, esteja conosco nesta manhã de reflexões em grupo, para aprendermos um pouquinho mais na sua seara, Mestre. E assim, podemos dar início aos nossos estudos de hoje com muita gratidão e respeito ao Livro dos Espíritos. Que assim seja. Então, vamos continuar aqui, Gerson, falando do esquecimento do passado. Então, você vai fazer a 396, isso? Isso. Pergunta: certas pessoas creem ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido que se lhes apresenta como a imagem fugida de um sonho que se procura em vão reter. Essa ideia não é uma ilusão? Resposta: algumas vezes é real, mas frequentemente é uma ilusão contra a qual é preciso se colocar em guarda, porque pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. Então, assim, né, como a gente viu na questão anterior, existem pessoas que têm a possibilidade de entender o que fez em vidas passadas. Então, dessa forma, consegue ter, assim, uma imagem, né, do mundo em que viveu. Então, algumas pessoas, sim, né, quando lhe é conveniente saber, né, que também a gente explorou bastante na questão anterior. Então, não é, eu quero saber, eu vou ver. Não, é só se fizer sentido ou não, que a gente viu que a vida espiritual é muito inteligente. Nada é por acaso, né? Não existe o acaso e não existe coisas supérfluas, né? Só coisas importantes. E, e quando não é real, né? Como ele fala aqui no final, é efeito de nossa imaginação. A gente, por exemplo, pode ser um apaixonado por um determinado país. Eu quero ir para o Japão, quero conhecer o Japão, eu vislumbro o Japão dessa forma, né? Tal, 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 tal. Faz toda aquela leitura. E aí, quando tem a possibilidade de ir, fala, nossa, é igualzinho como eu imaginava. Então, quer dizer, não necessariamente é a constatação de um lugar que você já esteve, né? Mas sim uma, uma questão de, de você ter pensado tanto no lugar, né? Estudado tanto o lugar, que quando você chega, você fala, putz, é exatamente o que eu imaginava, né? Muitas vezes a gente fala dessa forma, mas não é porque nós já vivemos, não necessariamente porque nós já vivemos lá, mas sim, como ele diz aqui, fruto de uma imaginação superexcitada, né? Foi isso que eu entendi. É isso A mesmo. imaginação, ela é fértil, né? A imaginação nos leva a caminhos totalmente absurdos, muitas vezes, né? A gente compara, por exemplo, a imaginação da criança
quanto é fértil a imaginação de uma criança, que ela entra dentro, por exemplo, de uma história que é contada para ela. Daí ela fala, eu fiz, eu vou, eu melhorei, eu piorei. Ela fica personagem da história, personagem de um filme, né? Então, precisamos tomar cuidado com a nossa imaginação, que ela pode nos levar a caminho não tão bons, né? Você cita um exemplo bom do Japão, do conhecimento, mas ela pode nos levar para um caminho diferente, um caminho não tão bom, né? A, a fertilidade da nossa imaginação pode nos prejudicar e muito, né? Essa questão aqui que Kardec trouxe, extensão aí do que nós estávamos comentando na 395 no estudo passado, né? Porque Kardec aqui, ele vai esmiuçando. E aquelas pessoas, né, que têm aqueles sonhos, que muita gente sonha. Então, assim, que tem vagas lembranças do passado, né? E por vezes ficam procurando também uma terapia, uma regressão para lembrar do passado. Então, o Kardec, ele quer saber, né? O que que isso acontece? Porque naquela época já se tinha isso, né? Tem até um filme que chama o Ilusionista, alguma coisa assim, é bem interessante também. E naquela época já existiam isso. Então, assim, ele quer saber se isso acontece mesmo ou se é ilusão. E eles respondem que as pessoas elas podem ter sim essa intuição, ela pode ter sonho, mas tudo é com a permissão de Deus. Essas intuições, esses sonhos, é porque é algo necessário para que auxilie no seu processo evolutivo aqui. Agora, ficar indo atrás, isso aí já não é tão válido, né? Cada caso é um caso, às vezes tem gente que sente essa necessidade, e aí tá tudo certo, mas e aí? O problema também não é só saber, e depois, o que que você vai fazer com esse saber? O problema é depois. Vai agregar na sua vida real, no seu presente, você saber, né? Porque saber tudo bem, mas e aí? E a cibalena? Qual é a cibalena que você vai tomar para tratar aquilo lá? Então, são as mudanças. Então, assim, a espiritualidade, ela é muito clara aqui, né? A gente pode sim saber, mas diante do que é necessário, pode ter. Mas o mais interessante do que ficar querendo descobrir quem fomos ou deixamos de ser, com quem convivemos, nossas posições, nossos erros, o mais interessante do que recordar todo esse passado, mais vale é melhorarmos no aqui e no agora. E a gente prestar atenção nas nossas tendências, nos nossos pensamentos, não é só nas nossas ações. Porque antes da gente agir, a gente tem um pensamento. E aquela ação que a gente não tem, mas está só no pensamento? Então, é prestar atenção nessas nossas tendências e o que podemos melhorar. Agora, como a gente já comentou em outro estudo, quem vai atrás, quem vai procurar, faça com responsabilidade. Porque o mais interessante é você se melhorar no aqui e no agora. Porque se uma pessoa vai atrás de uma regressão, vou dar o mesmo exemplo. Se foi lá, a Meire vai lá atrás de uma regressão, aí eu descubro que eu sou uma rainha. E aí, o que eu vou fazer com isso? Né? A soberana. Então, assim, eu vou conviver com isso e vou falar assim: ai, Gerson, senta e chora, porque na outra reencarnação, na outra existência, eu fui rainha e você, ó, tolera aí meus gostos, meus abusos, porque. E aí? Mas eu não vou fazer nada. Então, Ou assim, o contrário, né? Ou o contrário, né? Você foi meu soberano, você me fez te atendi, agora você vai ter que me atender. pois é. Agora você abaixa a cabeça e me atenda, assim como eu fiz na vida passada. Pois é. Aí eu vou olhar para você, Gerson, e falar assim: pô, Gerson, né?
Por que que eu fiz isso em vida passada? Por que que eu fiz isso em outra existência? Agora eu tenho que te tolerar, olha aí. E aí? E o meu desenvolvimento do amor? Aonde fica? Porque Jesus, ele veio nos ensinar o quê? Aprendemos a amar. Jesus trouxe a lei do amor aí pra gente, que Deus já nos deu, porque isso são leis divinas, mas Jesus veio nos lembrar dessa lei do amor. Então, olha só, vamos continuar? 397. Sueli, abre seu microfone para fazer para gente, Sueli. Ok. Tá. 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Resposta: sim. À medida que o corpo é menos material, recorda-se melhor. A lembrança do passado é mais clara que aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. Bom, aqui assim, é como se fosse um resumo, né, das outras, reforçando que a lembrança é mais nítida nas existências mais elevadas, não tão materiais, né? E que é muito mais nítida naqueles que habitam um mundo elevado, não tanto aquele que a gente convive, foi o que eu entendi, né? Então, assim, na necessidade, se tiver que lembrar, a gente vai lembrar mais uma coisa natural, porque Deus sabe o que faz. Se não fosse importante o esquecimento, a gente lembraria. E é como foi falado, o que vai alterar a nossa vida e na nossa evolução, né? Então, vamos viver o agora, tentar melhorar, né, para frente. Porque Deus, em sua sabedoria, que é o nosso Criador, sabe o que é melhor. Se fosse bom recortar, se ajudar, com certeza vai aparecer de uma forma. Mas não que isso tem, na minha opinião, ser assim, procurado essa loucura de ir, né, na regressão. E aí, como que fica? A gente falou muito de rainha. Eu e minha irmã tinha costume de falar, quando ela ligava, ela estava com problema do marido, né? E ela era por amor. Ela falava, ai, filha, acho que eu construí a cruz de Jesus na outra encarnação. E eu falava, quando eu tinha problema com meu ex-marido, eu infernizei e construí os precos lá, as estacas. E aí? E se realmente a gente deve ter passado uma... Mas e se fizermos isso? Como que a gente ia se sentir? Né? Se a gente fizesse uma regressão. Eu acho que cada um tem o seu livre-arbítrio para fazer. Mas é uma coisa assim, vamos viver agora. Porque acho que, no fundo, a gente sabe um pouquinho do que foi. E se a gente sabe, é aí que a gente tem que trabalhar. Né? Então, eu acho que nesse tudo, eu vejo como Deus nos ama, como Ele nos ampara, Ele, a espiritualidade. Então, vamos ver o que pode nos ajudar a se envolver, a agregar alguma coisa boa. Né? Algum motivo tem. E se tem, é por Deus. E se é por Deus... Essa questão 397, ela vem muito ao encontro da 394. Então, aqui, Kardec, ele quer saber, né, se nesses mundos superiores é mais nítido, é mais claro essa recordação de existência anterior. E os espíritos respondem que sim, que é mais clara, é mais nítida, por quê? Por causa do corpo sutil. No mundo superior, o corpo não é tão denso quanto o nosso. Então, aqui, o corpo sutil, ele não vai ficar bloqueando essa manifestação do espírito, desse entendimento. E
Aí o espírito ele tem uma capacidade de recordar o seu passado muito maior do que a nossa, que é pela mediunidade, a clarividência. Então ele já vê ali, então está mais desenvolvido. Porém, por que isso? Olha a providência divina. Se é um mundo superior, se tem um corpo sutil, se tem já um grau evolutivo para entender, ver esse passado, é porque tem mais capacidade também já desenvolvida de ter esse entendimento. A gente ainda tem muitas mazelas, a gente ainda tem muita coisa para tratar, para a gente saber desse passado, como a Sueli aí comentou. Vamos viver o aqui e o agora, né? E viver aquilo que nos é permitido revelar. Aquilo que não, a gente vai olhando para nós mesmos. Eu acredito também que nesses mundos mais superiores, além de tudo isso que você falou, Meire, o contato da pessoa pela reforma íntima já tão grande, né? O contato deles com os habitantes desses mundos, com a espiritualidade maior, com a espiritualidade já da perfeição, é muito maior. Então, esse entendimento dele, do que ele é, do que ele está sendo, do seu desenvolvimento, do conhecimento do passado é muito maior. Ele, ele vai se dedicar muito mais a tudo isso, porque a preocupação dele não vai ser tanta da parte material, ele é muito mais espiritualizado, e por isso ele tem mais meios, né? Para cada vez mais se conhecer mais, se entender mais e saber quem ele era, quem ele foi, o tanto que ele mudou, o contato com a espiritualidade maior, né? Por causa do mundo ser melhor, né? O dele. Uhum, isso. Vamos seguir? 398 é você, Suzeli? Sim, sim. 398. As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, pelo estudo dessas tendências, ele poderá conhecer as faltas que cometeu? Resposta: sem dúvida, até certo ponto, mas é necessário ter em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele tomou no seu estado errante. A existência atual pode ser muito melhor que a precedente. Então, o que ele coloca? Quando desencarnamos, né, temos todo aquele processo de recuperação, né? E a partir dessa recuperação, desse entendimento, nesse mundo, né, nessa fase errante, nós fazemos cursos, nós aprendemos, tanto é que nosso processo reencarnatório somos ajudados por aqueles espíritos que nos acompanham ali, que nos dão, vamos dizer, as aulas, né? Então, nesse período, nós mudamos, não somos mais como éramos quando desencarnamos. Então, há uma certa evolução. Então, quando voltamos, né, quando reencarnamos, estamos um pouquinho melhor do que a outra a reencarnação. Então, vamos refletir mais sobre os nossos instintos, vamos sabendo mais o que fomos, levando em conta esse aprendizado nesse período errante. Daí, você quer comentar, Meire? Não, pode continuar. Posso? 398A. Pode ela ser pior? Por outras palavras, pode o homem cometer numa existência faltas não cometidas na precedente? Resposta: isso depende do seu adiantamento. Se ele não souber resistir às provas, pode ser arrastado a novas faltas, que serão a consequência da posição por ele mesmo escolhida. Mas, em geral,
essas faltas. Denuncio antes um estado estacionário do que é retrógrado, porque o espírito pode avançar ou se deter, mas não recuar. É interessante essa questão, que a gente sempre tem aprendido assim, a gente não evolui, né? Nunca vamos ser piores, mas podemos nos estacionar. Agora, estacionando não quer dizer que nós não aprendamos. Ele coloca aqui, ele é claro, né? Que o espírito, ele sempre, mesmo estacionado, ele vai evoluir. Tem um espírito que coloca num outro livro, ele compara essa parada, esse estacionamento da evolução, como uma massa de pão. Então, quando você prepara a massa do pão e deixa ela parada, o que vai acontecer com essa massa daqui meia hora, uma hora? Ela vai ficar igual? Não, ela vai aumentar o tamanho, ela vai crescer. Então, a mesma coisa é o ser humano. Se ele é um marginal, alguém muito perigoso, ele vai para uma prisão, por exemplo, ele vai aprender alguma coisa, ó, sempre, mesmo estacionado, mesmo que ele esteja com as ideias ruins, mesmo que ele aprenda mais maldades ainda, ele vai ter alguma evoluçãozinha, sempre tem. Então, o que a gente tem que fazer é sempre aproveitar a nossa reencarnação, essa bênção que nos é dada, por mais ruins que sejamos, cada reencarnação tem um sentido, vai ter algum aprendizado. Então, a gente não pode perder essa oportunidade que nos é dada, né? Foi assim que eu entendi. Essa questão 398, né, é interessante, como você falou, Suzeli, porque o Kardec ele quer saber, o espírito, né, o homem, é possível ele saber onde errou no passado, né, aquelas reminiscências, e olha só que interessante, o Kardec ele fala assim, por um estudo dessas tendências, pelo estudo dessa tendência. Então, olha a importância aí desse estudo. Esse estudo é o quê? É o autoconhecimento. Então, a espiritualidade responde sim, que podemos observar esse hoje e a gente vai tendo algumas reminiscências, algumas vagas lembranças, e desse estudo que nós somos hoje, a gente vai tendo essa ideia do passado. Aí também lembrar e entender, através desse estudo, o porquê passamos por tudo que passamos hoje. E nesse esforço constante também de nos melhorarmos. Lembrando também que no plano espiritual, o espírito, quando está no plano espiritual, ele vai aprendendo, ele não fica parado, só se quiser estacionar. Agora, um espírito, ele pode ter errado, muitas vezes, mas ao chegar no plano espiritual, no mundo espiritual, ele vai fazer essa tomada de consciência. E nessa tomada de consciência, ele vai despertar aquela vontade de acertar, de fazer a sua mudança, de desenvolver novos aprendizados, ele vai trabalhando, se desenvolvendo. Por quê? Porque quando retornar para o plano físico, ele já vai estar um espírito melhorado. E aí, Kardec, depois ele ainda quer saber: ok, o espírito não cometeu alguns erros no passado, e nessa existência, ele pode cometer aquelas que não tinham cometido? Interessante essa pergunta. E a espiritualidade diz que pode, né? Mas vai depender muito do adiantamento do espírito, porque nessa tomada de consciência que o espírito tem, no plano espiritual, quando ele começa a trabalhar
quando ele vem para a próxima reencarnação, a tendência é errar menos. Porque como a Suzane falou, o espírito ele não evolui, ele não retrograda. Então, tudo aquilo que nós aprendemos, a gente não vai desaprender. A gente tem o esquecimento do passado, mas não que a gente desaprende. São coisas aí bem distintas. Então, aqui, a gente pode ter aprendido, o que que acontece? A gente pode ter aprendido no plano espiritual a teoria. Mas quando chega aqui na prática, porque o planeta Terra é a prática, é a ação. Aí, quando chega aqui na prática, a gente comete um erro, sim, na prática. Por quê? Porque a gente está aprendendo a praticar. Porque a teoria é uma coisa, a prática é colocar em ação. Então, aqui o importante é seguir sempre em frente, vamos sempre nos fortalecendo naqueles pontos que a gente percebe que são pontos fracos da nossa personalidade, que precisam ser trabalhados. Assim vai se dando esse processo evolutivo, porque o espírito que já viveu determinadas situações, que já foi aprendido, uma vez aprendida a lição, ninguém vai regredir. Ele vai carregando. E quando a gente faz esse comentário, essa reflexão, eu tomo muito assim, por exemplo, do nosso estudo. Tudo isso é um aprendizado para nós. A cada questão aqui é como que se nós quatro aqui e mais corações que estão nos acompanhando aí através do estudo do canal do YouTube, do Facebook, e que acompanham os estudos, olha só, esses conhecimentos, eles vão ser perdidos, gente? Não. Aí a gente já fica o quê? Preparando a nossa próxima existência. A gente vai dar continuidade. Então, assim, é uma reflexão bem simples, mas para a gente lembrar do aqui e do agora. Então, vamos fazer o nosso melhor. Cada questão que a gente pega aqui, a gente vai degustando, né? Cada palavrinha, cada coisa. Então, olha só. E a gente vai absorvendo. Eu vejo, por exemplo, assim, eu e o Gerson, às vezes a gente está conversando, aí a gente, num comentário surge, né? Aí ele fala, nossa, né? Veio bem ao encontro do que a gente estudou no Livro dos Espíritos. Então, a gente vai colocando em prática. A gente vai lembrando. É um processo lento, mas a gente não perde, né? É curioso que eu também pensei nos nossos estudos, quando você colocou na erraticidade, a gente está preparando para a prática aqui. Então, nos nossos estudos, nós temos uma preparação enorme, né? Mas vamos testar essas questões na vida prática. Aquele exemplo que eu dei das minhas irmãs, né? Então, na vida prática, que nós vamos usar, nós vamos testar esses conhecimentos que estamos adquirindo. Eu pensei a mesma coisa da questão do nosso estudo. Interessante, né? Então, vamos para 399? Vamos 399 é grandinha, vamos lá. Acho que dá tempo. tá? Vamos ver. Se eu não falar muito. Sendo as vicissitudes da vida corpórea, ao mesmo tempo, uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que, da natureza dessas vicissitudes, possa induzir-se o gênero da existência anterior. Então, Kardec aqui, nessa questão, ele fala, né, pelas provas, expiações, dores, sofrimentos, dá para a gente ter uma ideia do que foi no passado? E a espiritualidade responde, muito frequentemente, pois cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas são o índice mais seguro, porque as provas que um espírito sofre tanto se refere ao futuro quanto ao passado. Então, aqui, os nossos sentimentos, as emoções,
Se somos orgulhosos, não reconhecemos aquilo que os outros nos fazem, né? Temos essa ingratidão, se nos achamos superiores, quando sabemos sobre algo e que a nossa verdade é absoluta, os nossos relacionamentos com outras pessoas, não diz muito do nosso passado. São esses exemplos, essa vida aí que a gente leva, vai nos dizer de quem fomos no nosso passado. Isso é o instinto. E o quanto ainda somos inferiores, orgulhosos e, por vezes, a gente pode ser até perverso, gente. Pode ser até perverso, porque o que pensamos na nossa intimidade, embora a gente não exponha essa nossa intimidade, esses nossos pensamentos, embora a gente não põe para fora, mas esses pensamentos, eles também vão nos dizer que tipo de pessoa nós fomos e que nós somos. Então, por isso que ele fala aqui, olha, porque as provas que um espírito sofre tanto se referem ao futuro quanto ao passado. Porque como é que eu vou passar por essas provas aqui? Eu vou sentar, reclamar, sofrer? Ah, em outra vida eu fui assim, o que que eu vou fazer? Sente e chora. Então, aí o que que acontece? A gente está alimentando mais expiação para próximo, para o futuro. Então, aqui a importância de nós passarmos com resignação pelo que passamos de provas e expiações, as dores, os sofrimentos. É como nós passamos, a gente vai garantir essa vida futura, essa próxima expiação, essa próxima existência. E olha só, os comentários aqui de Kardec, a gente vai deixar para o próximo estudo. Mas se alguém quiser fazer algum comentário aqui dessa questão que Kardec trouxe e que a espiritualidade nos respondeu, fique à vontade, temos 5 minutos. É, só me fez lembrar aqui a questão de que nós aceitamos as nossas provas quando fazemos o nosso plano de reencarnatório, né? Então, não é Deus que nos castiga, né, com determinadas provas, mas sim nós é que aceitamos, entendemos e nos predispomos a, eu quero passar por uma nova prova, expiação, levando em consideração tudo isso que eu tenho que fazer para a minha evolução, né? E tem a questão do karma também, né? Que, na verdade, que é muito próximo a isso que a gente está falando, né? De se trazer coisas do passado, os karmas, né? O karma, na verdade, não é... Ela não vem até nós, né? Na verdade, ele vem até nós através da lei da ação e reação. Não é o acaso. Né? Tudo. No caso do karma, é lei de ação e reação. Me fez lembrar esses dois pontos aí. E a bênção, né, de saber que a cada reencarnação estamos um pouquinho mais melhores, né? Não sentar e chorar, né? Mas sim enfrentar com coragem, com determinação, cada vez mais, né? Sim. E olha só, vamos então continuar essa 399 no nosso próximo estudo e que fiquemos todos com a luz de Jesus em nossos lares e em nossos corações, que tenhamos uma excelente semana e até o próximo estudo com fé em Deus, gente.